Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu decidi fazer uma aula exclusiva de como você cria os melhores públicos dentro da plataforma Facebook Ads. São públicos personalizados e semelhantes. Você não sabe, não faz ideia do que eu estou falando? Então fica comigo até o final desse vídeo. Aproveita, clica aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e já dê um joinha aí porque eu garanto que você vai gostar dessa aula. Então vamos para a tela do computador? Bom, estou aqui na tela do meu computador e eu quero te fazer um convite. Se você não me segue ainda no Instagram, vai lá, Felipe_Fontan, e já aproveita e já me segue. E eu quero te mostrar uma coisa. Se você quer ter resultados semelhantes a esses de custo por conversão, ou seja, gastar 5, 7, até R$2 para fazer uma venda na sua loja virtual, fica comigo até o final desse vídeo. O grande segredo de você ter custos por venda, né, baratos, é você focar em públicos. Então eu resolvi fazer uma aula para você mostrando os principais públicos que você deve utilizar dentro do Facebook Ads para fazer vendas com baixo custo por aquisição, certo? Então são campanhas pontuais que você vai fazer com esses públicos que eu vou te ensinar a criar. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai precisar entender que existe basicamente existe mais públicos no Facebook Ads, mas eu vou falar de dois públicos. Eu vou falar de públicos personalizados e vou falar de públicos semelhantes. Tá? Qual que é a diferença de um para o outro? Públicos personalizados, imagina assim, imagina que você consegue de alguma forma, através do Pixel, através do Instagram, enfim, você consegue se relacionar com pessoas que já teve o contato com você. Então, Felipe, eu tenho uma base de e-mails aqui. Serve isso? Sim, serve. A gente consegue importar aqui no Facebook Ads uma base de e-mails para depois fazer anúncio para essas pessoas. Eu consigo fazer anúncios para pessoas que interagiram comigo no Instagram. Eu consigo fazer anúncios para pessoas que visitaram páginas específicas dentro do meu site. Então, todas as pessoas que tiveram um contato com você, a gente vai falar que é público personalizado. A gente vai conseguir criar uma lista aqui dentro do Facebook Ads para fazer anúncios para essas pessoas. Já o público semelhantes é um recurso do Facebook Ads muito interessante e muito bom, certo? Eu uso basicamente em todas as contas que eu trabalho. Ele vai pegar os públicos personalizados que você criou e a partir dele ele vai gerar público semelhante, ou seja, vai gerar pessoas ali, clientes potenciais com características baseadas nesse público seu personalizado. Então vamos supor, né? Eu vou fazer na prática aqui os exemplos, mas só para a gente concluir. Se você quiser fazer um público personalizado de todo mundo que comprou no seu site nos últimos 180 dias. E depois falar assim, eu quero gerar um público semelhante dessas pessoas. O que ele vai fazer? O Facebook vai pegar essa base de compradores dos últimos 180 dias e vai gerar um público de pessoas com gostos, similaridade, parecidas, né, com essas pessoas do público personalizado, vai gerar esse público semelhante. Então a gente consegue fazer assim, ó, Facebook, acha aí possíveis clientes para eu vender. Show de bola? Eu não vou comentar sobre Pixel nessa aula, mas você precisa ter o Pixel instalado aqui para criar um tipo de público personalizado, mas os outros não. Então vamos lá na prática aqui, sem mais delongas. Eu tenho aqui o meu site, é um site de teste meu. E aí eu quero começar a entender, quero que vocês comecem a entender o raciocínio por trás disso. Você tem um site, e aí nesse site as pessoas navegam, algumas pessoas vão comprar, outras pessoas vão colocar produtos no carrinho, assim por diante. Então, a minha estratégia aqui para a gente ter um custo por conversão baixo, primeiramente seria focar aqui, ó, em 3 públicos. Eu foco nesses 3 públicos aqui e dá muito certo. Primeiro, carrinho abandonado de 5 dias. Então, exemplo, eu venho aqui no meu site, eu visitei meu site, tem aqui a parte de carrinho. Então vamos supor, eu quero criar um público para fazer anúncio para todo mundo que abandonou o carrinho. Como é que eu devo fazer, Felipe? Então vamos lá. Você vai vir na sua loja virtual, você vai visitar a página de carrinho, você vai ver aqui que aqui em cima você tem aqui uma palavra aqui na URL escrita carrinho. Em algumas plataformas tem cart, a outras também é carrinho, assim por diante.
O que você vai fazer? Você vai vir aqui, copiar esse carrinho. Depois eu vou entrar no meu Facebook Ads, eu vou vir aqui na parte de públicos. Nessa parte de públicos, ele vai abrir aqui para mim essa tela aqui. Nessa tela, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em criar público, público personalizado, e aqui em público personalizado eu vou vir aqui em site. Aqui em site, ele está vendo aqui, ó, ele está mostrando que eu tenho o pixel instalado no site. Então, para você fazer um público de pessoas que abandonou o carrinho no seu site, você precisa ter o pixel instalado no seu site. Caso contrário, não vai dar. O que você vai fazer? Você vai vir aqui em pessoas que visitaram uma página e vai colocar aqui carrinho. E vai colocar aqui o nome para você não se perder, carrinho. E aí, na minha estratégia, qual carrinho que eu estou usando? 5 dias. Então, eu vou criar aqui 5 dias, né? Para incluir as pessoas que visitaram o carrinho nos últimos 5 dias. E vou colocar aqui, ó, carrinho 5 dias. Consegui criar esse público. Então, aqui, pessoal, vai ter as pessoas, vamos dizer assim, que entraram no meu site, colocaram produtos no carrinho, certo? Ele vai consolidar isso aqui dentro desse público-alvo. Esse aqui é um dos públicos estratégicos. O próximo público estratégico é tempo 25%. Poucas pessoas usam ele. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui em público personalizado e vai colocar site e vamos colocar aqui, ó, todo mundo que visitou o site nos últimos 25% dos últimos 30 dias. Então aqui o Facebook vai fazer uma seleção melhor das pessoas que visitaram o site. E teoricamente ele vai pegar aqui as pessoas que têm maior engajamento no site. Então eu gosto bastante desse público, tempo gasto 25%, 30 dias. Esse é um público bem interessante e bem bacana de usar. Ah, Felipe, mas como assim? Não entendi direito. O Facebook ele vai pegar aqui, ó, todo mundo que visitou seu site e ele vai escolher as pessoas que estão mais engajadas com o seu site e vão colocar nesse público aí, que é o público de tempo 25%. Esse é mais um público interessante para você utilizar na sua loja virtual. Agora, carrinho 180 dias. Também é um que eu uso bastante. Então, veja aqui que ele está convertendo bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vem aqui em público personalizado e vamos vir aqui em site e a mesma coisa. Eu quero Facebook, eu quero pegar todas as pessoas que visitaram o meu carrinho nos últimos 180 dias e não compraram. Então, vai vir aqui carrinho 180 dias. Não compraram, desculpa, eu vou falar como é que vocês fazem o não comprar. E vou dar um concluir. Então aqui, pessoal, esses 3 públicos aqui, eles tendem a funcionar muito bem. Quando que ele não vai funcionar muito bem? Se o seu site tem pouca visita, certo? Se você tiver aí menos de 200, 300 visitas por dia, talvez não vai funcionar muito legal, tá? Então o seu site aí tem que ter aí mais de 300, 400 visitas por dia aí no mínimo, para que ele tenha um funcionamento bacana. Esse aqui é muito interessante você utilizar. Então você consegue, vamos supor, eu quero pessoas que visitaram determinado produto no meu site. Vamos supor, essa bota. Você vai lá em público personalizado, tráfego do site, e vai colocar essa URL aqui, que é o nome da bota no seu site. Beleza? Mas o que acontece? Você não pode criar uma campanha sem negativar as pessoas que já compraram no seu site. É muito chato isso. Então, faça uma campanha. E sempre que você for fazer uma campanha para impactar pessoas que tiveram um relacionamento com você, você vai lá e tira as pessoas que compraram. Como é que eu faço isso? Você vai vir aqui, público personalizado, do tipo site. E aí vai ter um evento aqui chamado Purchase. Toda plataforma de e-commerce possui eventos na loja virtual, certo? Aí tem o evento Page View, View Content, Lead, Initiate Checkout e assim por diante. Eu não vou explicar muito a fundo sobre eventos, mas vamos dizer assim que é uma maneira da plataforma falar o que a pessoa está fazendo no site ou não. Eu poderia criar um público de carrinho abandonado tanto por
Add to Cart, mas ele não está mostrando aqui, um evento que não está configurado, como colocar na URL. Aqui eu quero criar um público Purchase. Purchase é o quê? Público de compradores. Então, a loja virtual ela avisa, toda vez que uma pessoa compra na loja, ele dispara esse evento chamado Purchase. Mas se você não quiser colocar o evento Purchase, você pode vir aqui e colocar o nome da URL de finalização de compra. Não tem problema também, vai funcionar da mesma forma, certo? Então, beleza. Eu vou vir aqui, vou colocar o evento Purchase e vou colocar aqui, ó, compradores 30 dias. Certo? Se eu não me engano, eu estou usando aqui isso, 30 dias. Ok. Então, aqui, pessoal, você já tem os principais públicos para você fazer campanha e você conseguir aí resultados interessantes nas suas vendas dentro da sua loja virtual. Eu te ensinei que eu ia falar que eu ia criar públicos semelhantes também. Então, como é que a gente pode fazer público semelhante? Eu vou supor, eu quero criar um público semelhante de compradores dos meus últimos 30 dias. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em compradores. Vou clicar aqui em editar. Opa, ele não mostrou, acho que deu algum probleminha aqui, vamos voltar. Agora foi. Eu vou clicar aqui em ações, desculpa, tá? Ações, e vou clicar aqui, ó, criar semelhante. Vou selecionar aqui Brasil e vou criar o público. Se tiver tudo certo, ele vai criar o público aqui, ó. Ele criou um público semelhante dos compradores nos últimos 30 dias. Então, olha só que legal, você pode usar esse público nas suas campanhas, mas você precisa ter compradores nos últimos 30 dias. Se eu não me engano, o requisito aqui é mais de 100 compradores para você conseguir gerar. Tem um outro público muito importante para você usar, vamos dizer assim que é um bônus aqui para você, que é o público, de lookalike, que é o semelhante, né? Quando a gente fala semelhante no Facebook, a gente está falando de público de lookalike. Quando está falando de lookalike, está falando de semelhante, é a mesma coisa. Quando a gente vai criar um público de semelhante, a gente tem uma opção aqui de criar o do pixel. Esse aqui é um dos públicos melhores para você criar. Então, anota aí. Para tudo que você está fazendo, anota aí. Melhor, um dos melhores públicos para você criar e vender todos os dias na sua loja virtual é esse público aqui. O público, o que eu faço? Vou repetir aqui para vocês. Ó. Eu vim aqui em público, criar público semelhante. Vou digitar aqui meu nome, que é o Pixel. E aí ele vem. Olha, selecione um evento. Lembra que eu coloquei aquele Purchase? Purchase aqui é compra. Então eu consigo gerar um público de compradores. Se eu coloco o país aqui, né? Consigo, ó, Facebook, gera um público de compradores para mim. Baseado aqui nessas regras que eu estou colocando. No caso, o evento aqui é compra e aqui Brasil, certo? E aí eu clico aqui em criar, ele vai criar um público personalizado chamado Purchase. E aí veja só, deu um erro aqui. Por que deu um erro? Porque eu não tenho eventos suficientes, eventos únicos suficientes para eu criar um público personalizado do tipo compra. Para eu conseguir criar um público personalizado do tipo compra, eu tenho que ter mais de 100 eventos. Isso é muito importante. Então, se você não tem mais de 100 eventos, você não vai conseguir criar. Você pode clicar aqui e ver quais opções ele tem. Eu consigo criar um público de lead. Consigo criar um público de view content. View content, ele vai conseguir criar sem problemas. Lead, ele vai conseguir criar sem problemas. É só esse parte de clientes únicos aqui está acima de 100 aqui, que é 99% de certeza que você vai conseguir criar o seu público, certo? Então, público semelhante é dessa forma que você pode criar. Bom, pessoal, se você quiser criar um público de e-mails, de lista de e-mails que você tem aí, até mesmo telefone, você pode vir aqui ó, em criar público, público personalizado, do tipo lista de clientes, que é algumas informaçãozinhas aqui, eu vou agilizar aqui pra gente. E é o seguinte, que eu quero que você preste atenção aqui, ó. Se você tiver uma lista
com e-mail das pessoas, telefone ou somente o e-mail, e tiver o valor de compra dessas pessoas, aí você vai dar um yes aqui, eu possuo o valor. Se eu não tenho o valor de compra dessas pessoas, eu vou dar um não aqui. Então, nesse caso, eu vou dar um não. O simples aqui funciona, pessoal. Ao invés de você pegar um arquivo TXT, CSV, às vezes você não entende muito bem o que é isso, o que eu recomendo? Que tu venha aqui no copiar e colar, certo? Vai lá na sua lista. Eu até peguei um e-mail meu aqui, ó. Pega todos os e-mails seus, sem problema nenhum. Vem aqui e cola. Nomeia aqui o nome da lista de e-mails e dá um avançar. Ele não deu nenhum problema, eu vou dar aqui um carregar e criar. Automaticamente ele já criou e eu posso criar também um semelhante dessas pessoas da lista de e-mail que eu tenho, se eu quiser. Basta eu clicar aqui. Tá bom, pessoal? Então, esses dois tipos de público personalizado e público semelhante são os que mais vendem, certo? E aqui a prova é aqui dos públicos personalizados, usa esses públicos até com orçamento pequeno, tá vendo? Porque são públicos que não tem muitas pessoas mesmo. Às vezes você quer colocar R$100 aqui num público, só que às vezes você nem tem pessoas o suficiente nesse público. E aí você não vai conseguir fazer boas vendas com isso. Certo? Então, isso é muito importante. Então, dando uma revisada aqui, você aprendeu os públicos personalizados, basicamente das pessoas que visitam o seu site ou de lista de clientes. Tem outros aqui que você pode usar também, como os perfis do Instagram e páginas do Facebook. Você consegue colocar aqui pessoas que acessaram o seu perfil, mandaram mensagem para você. É a mesma coisa no página do Facebook. Você também consegue criar, que é bem legal também. Aí você pega e presta atenção aqui agora que o Facebook colocou aqui shopping. E aí eu falo para você, eu não tinha visto isso. Ferramentas, né, de marketing na internet, aí, Google Ads, Facebook Ads, enfim, são ferramentas que estão em constantes mudanças. Então o que você precisa entender é o fundamento e depois vai aparecer umas telinhas, você vai lá, clica e vê o que é. Certo? Eu espero de verdade que você tenha entendido a parte de criação de públicos. É importante que você tenha seu pixel instalado no site para você criar aqui o público personalizado de site. Mas se você não tiver, você pode criar aqui um de clientes. Mas se você tem uma loja virtual, é obrigatório você ter o pixel do Facebook. Show de bola? Espero de verdade que você tenha gostado e até no próximo vídeo.